Agora eu vou falar um pouco sobre Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que é a forma pela qual a gente ensina a máquina a aprender por conta própria. Então, para isso eu vou usar o exemplo de como nós humanos aprendemos, como, por exemplo, uma criança aprende a andar de bicicleta. Então, quando a gente está ensinando uma criança a andar de bicicleta, a gente não explica para ela as leis da física ou explica para ela sobre o centro de gravidade, da frequência em que ela tem que pedalar com o pé esquerdo, o pé direito. Como que ela aprende? A criança sobe na bicicleta, o pai ou a mãe no início ficam segurando, e aí ela de vez em quando cai, e aí sobe, tenta de novo, cai, e ela vai aprendendo com cada uma dessas experiências pela tentativa e erro, até que em algum momento ela consegue andar sozinha sem que ninguém precise segurar ou sem precisar da rodinha da bicicleta, por exemplo. Então, com as máquinas, a gente faz mais ou menos a mesma coisa. Ao invés da gente dizer tudo que ela tem que fazer em cada etapa, ou explicar com riqueza de detalhes, a gente dá muitos dados para ela, ela analisa esses dados, identifica os padrões e vai fazendo ajustes até acertar. Então, por exemplo, se a gente manda para o programa 1000 fotos de gato ou 1000 fotos de um cachorro, ele vai começar a entender o que diferencia um do outro e depois vai te dizer o que tem numa foto nova. Percebe que se a gente fosse explicar para o programa o que é um cachorro, seria muito mais difícil, porque a gente tem cachorros que são completamente diferentes. Se a gente tem uma raça, por exemplo, de um Poodle, ou de um Doberman, ou de um Rottweiler, ou de um pastor alemão, os gatos, por exemplo, em geral são mais parecidos, mas talvez a gente tenha um cachorro, um Chihuahua, que tem algumas características mais parecidas com um gato do que com a de outro cachorro, um cachorro de grande porte, por exemplo. E se a gente for ensinar isso para uma criança, ela aprende muito mais rápido. Se a criança vê um cachorro e pergunta 1, 2, 3 vezes que bicho é aquele, ou você fala para ela que é um cachorro, provavelmente na quarta ou na quinta vez ela vai identificar um cachorro independente da raça que for. E por quê? Porque é muito mais fácil aprender através de um padrão. Ela vai aprender o padrão daquele animal, o padrão de como o animal se comporta, ou até o padrão da simetria mesmo do animal, das partes do corpo do animal, do que você explicar para a criança. Sempre que tiver uma orelha pontuda é um gato, ou sempre que tiver uma orelha arredondada é um cachorro. Porque a gente vai ter ali cachorros com orelhas pontudas e cachorros com orelhas arredondadas, e mesmo assim ela vai identificar facilmente que é um cachorro. Então, com a máquina é a mesma coisa. Imagina se a gente tivesse que botar cada característica que tem no olho do cachorro, na boca do cachorro, no formato do rosto, para a máquina poder identificar. E aí, quando ela visse um cachorro diferente daquele, ela provavelmente já não entenderia que era um cachorro. Agora, se a gente coloca centenas, milhares ou milhões de fotos de cachorros, ela mesma vai entender um padrão, vai perceber o padrão e vai identificar qualquer raça de cachorro numa próxima foto que você enviar. Então, esse conceito de aprender com a experiência é o que faz o Machine Learning ser tão poderoso, porque ele consegue fazer as máquinas resolverem problemas que seriam impossíveis a gente programar passo por passo. Então, a gente tem aqui o ciclo do aprendizado, que é basicamente o mesmo de uma criança andando de bicicleta, que é fazer uma tentativa e ela tem um erro ou um acerto, dependendo se ela cai ou se ela se mantém em pé. E aí ela mesma é capaz de avaliar o desempenho ou de receber um feedback com esse desempenho, se ela foi bom, se ela foi bem ou se não foi bem. E ela aprende com esse feedback, melhora o desempenho para a próxima tentativa, faz uma nova tentativa e assim por diante. E da mesma forma funciona com as máquinas. E a gente tem diferentes tipos de formas pela qual uma máquina pode aprender. E esses principais tipos são o aprendizado supervisionado, que é quando a máquina aprende através de dados rotulados com resultados conhecidos. Por exemplo, a gente manda uma planilha e diz que todos os clientes de determinada faixa etária vão comprar um produto X e que todos os clientes de determinada faixa etária nunca compram o produto Y. Então a gente já vai rotular esses dados através de uma planilha, por exemplo. Então toda vez que o sistema identificar um cliente que está no grupo A, ele nunca vai recomendar um produto X ou produto Y. Ou no caso, voltando por exemplo do gato e do cachorro, a gente vai enviar as imagens e sempre falar para ela, isso é um gato ou isso é um cachorro. Ou seja, a gente está rotulando os dados para que o sistema com a máquina com a informação A, ela gere a resposta B. E aí a gente tem também o aprendizado não supervisionado, que é como eu expliquei, no caso do gato e do cachorro, onde a máquina aprende os padrões por conta própria sem uma orientação explícita. Então agora, diferente do aprendizado supervisionado, ela não tem rótulo, ela vê o dado e tenta descobrir o padrão por conta própria. Então no exemplo dos clientes, ao invés dela saber que tal clientes homens compram produto X ou clientes mulheres compram produto Y, ela simplesmente vai aprender isso sozinha observando como diferentes grupos têm um comportamento de compra
parecido. E aí a gente tem também o aprendizado por reforço, que é através de recompensas ou punições. Então, por exemplo, quando ele te recomenda um produto, vamos supor que o sistema aprendeu que determinadas pessoas do seu sexo e da sua faixa etária compram um determinado tipo de produto. Mas aí o sistema te recomenda aquele produto e coloca uma opção para você dizer que aquilo ali não te interessa. Então você está dando uma espécie de punição para ele, entre aspas, dizendo que ele errou. Você não está incluído no grupo de pessoas que se interessam por aquele produto ou por aquele conteúdo, ou quando ele te gera uma resposta e pede para você avaliá-la como positiva ou negativa. E dessa forma a gente vai reforçando o aprendizado dele. Falando um pouco mais especificamente de cada um desses tipos, aqui a gente tem uma exemplificação do aprendizado supervisionado, né? Como eu falei, imagens rotuladas, então o dado entra aqui e já é dito para o sistema se aquilo é uma imagem de um gato ou de um cachorro, então o algoritmo já vai colocar aqui aquela imagem ou no grupo do cachorro ou no grupo do gato. Então esse é o tipo de aprendizado mais utilizado, por exemplo, para fazer previsão de vendas, para fazer diagnóstico médico, onde os médicos, que são os especialistas naquela área, dizem através de qual imagem ou através de qual resultado de um exame está associado a determinada doença. Então isso é uma forma de rotular aqueles dados para o sistema. Na detecção de fraude, por exemplo, quando um aplicativo do banco identifica que aquele valor de transferência você não costuma usar, então você pode passar para o sistema sempre que o valor de transferência ultrapasse R$10.000, você envia uma imagem para o cliente para ele confirmar aquela compra. Então é uma outra forma de você rotular a informação. E o aprendizado não supervisionado. A gente pode inserir, como eu falei, os dados brutos. O próprio sistema vai identificando o padrão, então ele vai agrupando, aqui dando um exemplo de comportamento de compra, né? Então ele identifica os padrões de compra naquele grupo de clientes e vai agrupando ele em determinadas caixas, né? É uma técnica que a gente chama de clustering, que é onde o algoritmo vai criando o grupo baseado nas semelhanças que ele encontra no comportamento de compra. Então, esses clientes aqui compram mais eletrônico, esses clientes compram mais roupas, esses clientes compram mais produtos alimentícios e por aí vai. Esse tipo de aprendizado é muito utilizado para promover campanhas de marketing direcionadas, por exemplo, através de propaganda paga nas redes sociais. Também é muito utilizado em sistemas de recomendação do YouTube, por exemplo, ou de plataformas de stream para sugerir filmes ou produtos para o usuário. E todos esses tipos de aprendizado são baseados ou dependem dos dados, da quantidade e da qualidade desses dados, porque é impossível treinar um sistema através de aprendizado de máquina sem dados de qualidade para ele aprender. Então, quanto maiores e de maior qualidade forem esses dados, melhor vai ser o desempenho do modelo. Então, aqui a gente tem um fluxograma básico da utilização dos dados. Então, primeiro a gente introduz um grande volume de dados no sistema. Esses dados entram num funil ou são separados por diferentes funis para serem processados. A partir daí, a gente tem uma filtragem dos dados. Então é aqui onde os dados são organizados, são limpos, onde são removidas as informações irrelevantes que podem ter, porque grande parte dos dados vem com erros ou incompleto. Então depois dessa filtragem é que os dados são organizados de forma estruturada e só depois eles são enviados para análise ou são preparados para serem usados como treinamento para o algoritmo. Então é assim que os sistemas como o Google ou a Amazon, por exemplo, trabalham. Eles coletam uma quantidade de 1 tonelada de dados, fazem uma filtragem nos dados, organizam e depois esses dados são enviados para serem processados pelos algoritmos e fazer o treinamento deles. Então, no fundo, a gente pode dizer que o segredo do machine learning está nos dados, não só na quantidade, na qualidade, mas também na forma que eles são processados. E é por isso que todas as maiores empresas de tecnologia hoje têm isso como principal ativo. Então, essa foi uma visão geral e introdutória aí de como funciona o machine learning de forma bem prática e simples. A gente vai falar muito disso ainda em aulas posteriores. A gente vai ter uma aula sobre redes neurais e deep learning, aprendizado profundo, onde a gente vai se aprofundar mais nesse tema. Então, por enquanto é isso. Vou ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.